Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós havíamos chegado ao parágrafo número 503. Nós estamos refletindo sobre a maternidade divina de Maria, a maternidade virginal de Maria, no desígnio de Deus. E nesse parágrafo 503, o catecismo começa a tentar perscrutar um pouco as razões misteriosas pelas quais Deus, em seu desígnio salvífico, quis que seu filho nascesse de uma virgem. Porque no projeto de Deus, Jesus poderia ter nascido de um matrimônio comum. Mas o nosso catecismo quer saber por quê. Nos seus desígnios, Deus quis que ele nascesse de uma virgem. No parágrafo 503, uma primeira motivação. A virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. Jesus teve um só Pai, e esse Pai é Deus. É dele a iniciativa. E aí o nosso catecismo cita, mais uma vez, um documento do magistério, agora um documento pouco conhecido, de um concílio realizado no ano 796, portanto lá no final do século VIII, concílio de Friul, que diz assim: a natureza humana que Jesus assumiu nunca o afastou de Deus. Por natureza, filho de seu pai, segundo a divindade, por natureza, filho de sua mãe, segundo a humanidade, mas propriamente filho de Deus em suas duas naturezas. Parágrafo 504. Jesus é concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, pois ele é o novo Adão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. É uma teologia muito interessante esta de São Paulo, a teologia dos dois Adão. O primeiro Adão, lá o marido da Eva, né? Ele está na origem da vida física, mas a vida verdadeira, ela nos vem do novo Adão, que inaugura uma nova criação. E esse novo Adão é o próprio Cristo. E aí, mais uma vez, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, agora já no versículo 47, São Paulo diz: o primeiro homem formado da terra era terrestre, o segundo homem veio do céu. A humanidade de Cristo é, desde a sua concepção, repleta do Espírito Santo, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. João 3,34. É da plenitude dele, cabeça da humanidade remida, que nós recebemos graça por graça. João 1,16. Também Colossenses 1,18. Então vejam, meus queridos, aqui o nosso catecismo aponta uma segunda razão para a concepção virginal de Jesus. Porque ele é concebido pelo poder do Espírito Santo, porque ele é o novo Adão que inaugura uma nova criação. O próprio Adão, lá do paraíso terrestre, aquele que pecou, ele recebe a sua vida do novo Adão. Já tive a oportunidade de partilhar com vocês uma figura que me chamou muita atenção lá na Basílica do Santo Sepulcro, uma pintura que mostra o Cristo crucificado, os dois ladrões, outras cruzes ali no Calvário, e aos pés da cruz um crânio, uma caveira. E na ideia do artista, ali estava o crânio de Adão. O artista pinta a caveira de Adão enterrada no Calvário, debaixo da cruz de Cristo, para mostrar que o sacrifício de Cristo, que dá a vida à humanidade, dá a vida também ao primeiro Adão, que ali o artista faz estar sepultado, né? Então, Jesus é o novo Adão que inaugura uma nova criação. E como o primeiro homem foi formado da terra,
Deus, isso Gênesis 3, né? Deus que molda, ou Gênesis 2, melhor dizendo, Deus que molda o corpo de Adão a partir do barro, né? O segundo homem veio do céu. A humanidade de Cristo, então, desde a sua concepção, ela é cheia do Espírito Santo, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. E é da plenitude do Cristo, que é a cabeça da humanidade, que todos nós recebemos graça sobre graça. Parágrafo 505. Jesus, o novo Adão, inaugura, por sua concepção virginal, o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito Santo pela fé. Maria, ao anúncio do anjo, Lucas 1,34, pergunta como acontecerá isso. Não é que Maria estava duvidando. São Lucas deixa muito claro a diferença de postura entre Maria e Zacarias. Maria pergunta ao anjo para saber o que ela tinha que fazer. Zacarias pergunta ao anjo em tom de dúvida. Por isso que Zacarias fica mudo até que João Batista, não apenas concebido, venha a nascer. Só depois do nascimento de João Batista é que os lábios de Zacarias se desatrelam e ele volta a falar, porque ele não acreditou. Maria sabia que para Deus nada é impossível. Então, a sua pergunta, como se fará isso, não é uma pergunta de dúvida, senão o mesmo castigo poderia ter vindo também para ela. Maria faz a pergunta, como acontecerá isso? A participação na vida divina não vem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1,13. Então, o acolhimento dessa vida é virginal no sentido de que ela é totalmente dada ao ser humano pelo Espírito. Existe sempre um sentido esponsal da vocação humana em relação a Deus. E esse sentido esponsal é realizado perfeitamente na maternidade divina de Maria. Então vejam, meus queridos, que belas são essas reflexões que o nosso catecismo vai fazendo, e de novo procurando verificar o nexo que existe entre as várias verdades de fé. De fato, a nossa participação na vida divina não vem da vontade do homem, da vontade da carne, ela vem de Deus. Isso São João já fala logo no início do seu evangelho. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas nasceram de Deus mesmo. Então, num sentido místico, no sentido espiritual, o acolhimento dessa vida que nos vem do Cristo é um acolhimento virginal, no sentido de que ela é totalmente dada a nós pelo Espírito. Não é fruto dos nossos esforços, dos nossos méritos. É dom da graça de Deus. E esse tema do sentido esponsal da nossa vocação é um tema que a gente precisa realmente aprofundar sempre mais. Não apenas os religiosos vivem essa dimensão esponsal, né? Meu esposo é Cristo, dizem muitas religiosas. O bispo é o esposo da igreja, na realidade o esposo da igreja é o Cristo. Mas existe sim uma dimensão esponsal da nossa vocação cristã. E essa dimensão esponsal, ela foi realizada plenamente na maternidade virginal de Maria. Então que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.